missionária Daniele, da Igreja Pentecostal Aliança com Cristo em Curitiba. E nós estamos com um novo projeto de podcast Alcançando Mulheres. E no canal do YouTube é Rádio PAC. E no Facebook, Projeto Aliança com Cristo. Convido você a fazer parte comigo. Iremos falar sobre as mulheres da Bíblia, onde elas foram fortes, porém frágeis, humildes e vitoriosas, mas vencedoras, pois estavam firmes em Jesus. Vamos falar de alguns temas com outras mulheres. E esses temas serão abordados como o cuidado de Deus em nos criar, a bondade da mulher e sua beleza. Também iremos descobrir a importância de se sentir mulher, os sonhos e o plano de Deus para nós, e o poder da oração da mulher que clama a Deus. Venha fazer parte conosco nesse novo projeto. Nesse primeiro episódio, nós vamos estar conversando com a diaconisa Ariana. Ela é esposa, mãe de 3 lindos filhos, a Mariana, o Léo e o Benício. Ela congrega na Assembleia de Deus em Contenda. Passou por momentos muito difíceis, mas superou e hoje está aqui para falar conosco a sua experiência. Boa noite, minha querida amiga Ariane. Muito prazer de você estar aqui nessa noite. Boa noite, Dani. Eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz, muito obrigada. Amém. Então vamos conversar um pouco hoje sobre Jesus. Falar o que ele tem feito em nossas vidas. O nosso programa, o nosso tema dele é Mulheres Moldadas. Então, eu gostaria de saber de você, quando você conheceu Jesus? Eu conheci Jesus, eu tinha 16 para 17 anos. Fomos na igreja por causa da minha irmã mais nova, na época ela tinha 9 anos. E ela sempre pedia, mãe, vamos na igreja. Ela ia quase toda semana e começou a cantar com as crianças. Né? O ministério infantil numa igreja ele é muito importante. Tem pessoas que não dão nada, mas é dali que saiu um grande ministério, que é porque a minha mãe foi na igreja, conheceu o pastor, eles casaram, né? Eu e as meninas fomos com a mãe para a igreja, começamos ali a servir Jesus, e dali hoje eles têm um ministério com 7 congregações. Amém. Então, o ministério infantil na igreja ele é muito importante. Ele as crianças, elas são alegria e elas fazem os pais virem para a igreja. E nesse contexto todo, como a fé molda a sua vida e as suas escolhas diárias? Eu acho que a fé é a base, né? A gente precisa ter fé. Porque se você não crê, você não tem esperança. E a partir do momento que você não tem esperança, você não tem mais nada. A fé, ela me molda todos os dias, porque eu dou um passo e Jesus, ele me dá o chão. Amém. Todos os dias. É nessa parte, assim, que eu me baseio, é onde eu me agarro, porque senão eu não conseguiria acho que nem tá de pé, que hoje eu sempre falo, Senhor, se não for com a tua presença, eu não quero nem sair da minha casa. Isso também é fé. Amém. Então, sabemos que você passou por momentos difíceis, né? E como a fé te ajudou a lidar com a depressão e a ansiedade. Então, eu quero que você fale tudo que você passou, o que aconteceu e que você está aqui de pé, porque você teve fé. Sim. Eu comecei a trabalhar numa empresa, né? Entrei como operadora e fui subindo de cargo, fui subindo de nível. E à medida que você sobe de nível, as cobranças vêm, né? A gente começa a ter mais cobranças, mais responsabilidades. E a pressão que eu comecei a receber na empresa me fez adoecer. Porque eu tinha que entregar resultado. Eu tinha o tempo inteiro que entregar resultados. E eu passei a trabalhar à noite. E eu não dormia mais, porque assim, eu vinha já da empresa pilhada, que eu precisava ter entregue um resultado que eu não entreguei, né? Eu precisava melhorar no próximo plantão aquele resultado. Aquilo foi bombardeando a minha mente. Eu não conseguia mais descansar. Eu dormia, acordava pensando como eu ia entregar um resultado melhor no outro plantão, como eu ia melhorar a performance daquele operador, que eu era uma líder, né? Então, eu precisava moldar aquela pessoa, melhorar ela. Porque ele está conversando demais. Porque ele não está entregando resultado. Eram ligações que eles atendiam. Eles não estão alcançando ali a quantidade de ligação. O que está acontecendo? Aí chama para conversar, dá feedback. E quando você é cobrado, você precisa cobrar também. Verdade. Né? Então, aquilo foi a pressão. Eu tinha que sempre que aguentar calada aquela pressão.
E a minha cabeça, ela virava assim um emaranhado, porque eu precisava melhorar, e eu me cobro muito, né? Eu tenho uma coisa assim mesmo de querer sempre entregar o meu melhor. Tudo que eu faço eu me dou muito. Eu sou assim, muito rígida comigo mesma. A minha cobrança é pior do que a pessoa que me cobra. Então aquilo começou a me ferir e me deixar muito preocupada. Aí você chega em casa, você não é só a líder, né? Você tem que desligar o botão de líder quando você aperta lá o teu ponto, e você tem que chegar em casa e ser mãe. Você tem que chegar em casa e ser esposa. Você tem que limpar a sua casa. Então, assim, eu me perdi no meio de tantas coisas que eu fui acumulando ali, né? Naquela época. E o fato de eu não dormir também. Depois eu descobri, estudando, que quando a gente dorme à noite, o sono da noite ele é muito importante. Sim. Porque ele limpa o cachê do nosso cérebro. É como se limpasse o cachê do celular. Por isso que tem, né, o adicional noturno. Porque é como se você ganhasse um pouquinho por aquilo que você perdeu. Só que o que você recebe de adicional não paga nada, na real, do que você perdeu. Verdade. E aquilo foi me transformando numa pessoa, assim, totalmente o contrário do que eu era. Aquilo foi me deprimindo, foi me deixando muito ansiosa, porque assim, eu dormia, eu sonhava com a empresa enquanto eu dormia. Eu acordava, eu não conseguia dar atenção muito assim para minha casa, para minha família, para a igreja, porque o meu foco era entregar resultados na empresa. Então eu assistia muitas coisas, como ser líder, como liderar, como fazer, como acompanhar, como cobrar, como gerir, e na realidade eu não estava conseguindo gerir nada mais. Aquilo foi ocupando a minha mente de uma maneira que eu não conseguia mais dominar o que eu pensava e sentia. E eu lembro assim que em novembro do ano passado, no aniversário da Mariana, ela faz aniversário em novembro, eu tinha comprado um bolo para ela. Nós fomos fazer os cílios juntas, que ela queria muito fazer os cílios. E fizemos um dia da beleza juntas. Mas ela falava: mãe, você não está aqui. Meu Deus. Você tá comigo. Eu estava com ela, corpo presente, mas a minha mente não estava nela. A minha cabeça estava assim: como que eu vou entregar o melhor resultado no plantão? Sabe assim? Então, aquilo, o excesso, o problema é o excesso. O excesso. Né? E você não consegue dar fuga naquilo que você está sentindo. Então, em dezembro, eu comecei a ter muitas épocas de choro, assim. É normal a gente chorar e é normal ter dias ruins. É verdade, né? é normal. É normal você ter dias que você vai acordar mal, que alguma coisa vai acontecer. Mas, assim, a partir do momento que todos os dias você está mal, e quando começou a ligar o meu botão, assim, quando eu nunca fui trabalhar infeliz. Eu ia sempre... Meu Deus, aquela empresa, assim, para mim era minha casa, era minha segunda casa. Eu me sentia muito bem lá dentro. Mas começou a ficar moroso, começou a ficar sem gosto de trabalhar. Eu ia a pulso. Já teve dia de entrar no ônibus chorando. De eu chegar lá, eu ter que dobrar o joelho dentro do banheiro da empresa e orar para poder entrar no meu plantão, começar meu plantão. E quando meu supervisor me chamava, eu parecia que eu ia morrer. E eu fui no médico um dia, eu lembro bem o dia, foi dia 13 de dezembro de 2024, eu fui no médico, porque eu tenho, né, infelizmente, pressão alta e diabetes, eu uso insulina. E eu lembro que eu cheguei na médica, assim, e falei, eu não queria contar que eu estava com muita vontade de chorar. E na minha mente, eu ouvia como se fosse uma voz falando assim: eu preciso chorar, eu preciso chorar. Meu Deus, está vindo uma vontade de chorar, eu preciso chorar. E eu fui lá na primeira, você passa pela primeira consulta com uma enfermeira, para ela fazer uma triagem, né? O que você está sentindo? Eu estou com dor nas minhas costas. Eu trabalho muito tempo sentada e tal, e uma das coisas, né, de riscos que a gente tinha, assim, laboral, é a questão do nervo ciático, da coluna, porque passávamos muito tempo sentados mesmo, eram 12 horas. Eu tô com dor nas minhas costas. Daí ela foi medir, minha pressão estava 18. Minha glicose estava 400 e... Meu Deus. Aí eu entrei na sala da médica e Deus foi tão bom comigo, porque antes eu tinha tentado uma consulta no meu postinho, perto de casa, e não tinha mais consulta aquele dia, porque era uma sexta-feira. E sexta-feira, na empresa, era um dia muito difícil.
Era um dia que bombava. Era um dia que às vezes eu entregava os piores resultados. Porque eu não tinha funcionário suficiente para tal demanda. Mas eu era cobrada como se tivesse. Então, eu entrei na sala da médica. Ela falou, o que você tem? Eu falei, eu tô com muita dor nas minhas costas. Eu fico muito tempo sentada. E eu comecei a chorar. Uma oportunidade para chorar. E eu sentei ali, quando ela fechou a porta, assim, desabei. Eu simplesmente desabei. Eu chorei tanto que ela não conseguia nem me examinar. Daí ela me deu um papel, pediu para mim chorar tudo que eu tivesse para chorar e não tem problema, pode chorar. Chora, fica tranquila, eu tô aqui. Pegava na minha mão suada, meu peito doendo, e eu achei que eu estava infartando. E era uma crise de ansiedade. Aí ela me atendeu, ela falou, o que está acontecendo? Por que você está chorando tanto? Eu contei que eu não tinha vontade de trabalhar, que eu me sentia muito cobrada, que a minha cabeça não me deixava dormir. Eu não dormia e não acordava sem ter super pensamentos, assim, tipo, a mente acelerada, pensamento acelerado, né? Eu não consigo pensar, eu não conseguia fazer nada, porque a minha cabeça, ela gritava, a minha mente, ela gritava em mim. E aí ela falou, olha, você não está bem, né? Você tem sinais, indícios de um burnout, que é, né, uma exaustão por trabalho mesmo. É uma doença que ela é gerada por excesso de trabalho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 14 dias de atestado. Eu olhei para ela assim, e eu tremia, eu falei assim, precisa de tudo isso? Ela falou assim, na situação que você está, né, o risco de você ter um infarto, um AVC é muito grande. Então, assim, eu preciso que a tua mente descanse. Eu vou te dar esses dias de atestado para você se desligar da empresa, né, meio que fazer um detox da empresa, e aí você volta a trabalhar, e se você não melhorar, você vai buscar daí uma ajuda psiquiátrica ou alguma coisa assim. E foi o que eu fiz. Em dezembro, daí eu peguei 6 atestados. Em janeiro, eu peguei férias. Né, graças a Deus, já deu certo. Meu supervisor falou, acho que você precisa de férias. Eu peguei 30 dias de férias. Que bom. E eu não desliguei nenhum dia. Meu Deus. Nenhum dia. Os 30 dias em casa, ainda pensando na empresa. Eu só pensava assim, como que vai ser quando eu voltar? Porque a cobrança era imensa. Assim, para mim, estava insuportável, sabe? Mas, na verdade, eu estava doente. Né? Aquilo me causou realmente transtorno. Porque a ansiedade é uma coisa. Quando ela se torna um transtorno de ansiedade, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizado, significa que ela não é só um acaso. Um dia, porque todos nós temos episódios de ansiedade, mas quando ela fica assim, como no meu caso, direto, né, não tinha muitas pausas, elas viram um transtorno mesmo. Quer dizer o quê? Que está abalando sua vida. Aquilo está transtornando sua vida, né? Sua vida laboral, sua vida com a família, sua vida na tua igreja, no teu espiritual, ela está sendo um transtorno. Então, em janeiro, eu tirei férias, mas não tirei, porque eu não desliguei nenhum dia. Foi a primeira vez na vida que eu vi que tinha alguma coisa errada comigo. Mas ainda assim, eu achei que ia melhorar. Voltei a trabalhar. 2 semanas eu trabalhei. Eu tive 2 crises de ansiedade dentro da empresa, e numa delas eu desmaiei. Meu Deus. Eu desmaiei, foi na hora do meu almoço, eu tinha pedido para sair da noite, porque eu achei o problema é só que eu estou trabalhando muito à noite, né? Eu vou pedir para me transferirem para o dia. E o meu supervisor, o gerente na época falou, olha, eu vou tentar, então eu vou te trazer para o dia. Fui para o dia, mas o problema não era só o meu trabalho, eu estava doente mesmo, né? Então, eu percebi assim que eu fui fazer compras com o Sérgio um dia, eu e ele, e dentro do mercado eu tive uma crise de ansiedade por nada. Já estava bem grave. Eu estava como se o meu corpo tivesse assim, sabe quando um órgão inflama? Que você precisa entrar com antibiótico, mas às vezes você precisa internar? Eu estava nessa situação. Do nada, eu não podia ser, ninguém podia me oprimir, sabe? Me pressionar. E ele só falou assim para mim, eu preciso que você pegue as bolachas das crianças. E eu comecei a tremer. E eu olhava em volta e eu me desesperava porque tinha muita gente em volta de mim. Por quê? Porque no ambiente que eu estava trabalhando eu era cobrada e tinha alguém atrás olhando, ou me cobrando, ou me olhando o meu PC, o que eu estava fazendo. Então aquilo me desenvolveu ali daí eu tive que ter uma consulta psiquiátrica, que foi nesse episódio que eu vi que estava grave. O Sérgio teve que me levar embora, eu não consegui terminar as minhas compras.
Eu cheguei em casa e chorava, 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 chorava. Ele, por quê? O que que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Amor, tem alguma coisa acontecendo? Alguém fez alguma coisa para você? Eu falava, não, eu não quero mais sair da dentro da minha casa. Não quero. Porque ela se tornou o único lugar que eu me sentia segura. Refúgio, né? O único lugar. Aí eu marquei consulta com o psiquiatra, porque eu vi que eu estava feia mesmo. E a minha mãe foi comigo nessa consulta, porque eu estava com fobia social, sabe? E juntou tudo assim num pacote. Eu tive síndrome do pânico, eu tive ansiedade, eu tive fobia social. Eu entendo o que é quando alguém fala eu não consigo sair de dentro de casa, porque realmente você entra em pânico. Parece que o mundo lá fora é cheio de monstros, igual quando a gente é criança, sabe? Você tem medo. Que situação. Horrível. Aí eu fui no psiquiatra, contei tudo para ele, mas quando eu sentei na frente dele, que eu tive, toda vez que eu tinha que relatar o que eu tinha passado, como eu me sentia, eu entrava em transe, ele fala, sabe? Era como se eu revivesse o que eu estava sentindo, e eu não falava sem chorar e tremer muito. E tremia, e a minha pressão sempre muito alta. Né? E a glicose também extremamente alta. Não tinha. Os meus médicos falavam assim: enquanto você não dominar o que você sente, eu posso aumentar super as tuas doses. Eu vou estragar todo o teu rim, né? E o teu pâncreas, que já não está produzindo nada, porque você não está bem aqui, ó. Sabe? Então, emocional, né? Enquanto o seu emocional não estiver controlado, você não vai melhorar. E eu lembrei muito do louvor da harpa que fala que enquanto, né, quando todo o teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Amém. É isso. É totalmente isso. Aí eu peguei 2 meses de afastamento. Porque eu estava num estresse gravíssimo, ele colocou. Eu estava exposta a um estresse gravíssimo. E ele ainda estava estudando o meu caso para ver. Porque assim, para você dar um diagnóstico de burnout para alguém, não é numa sessão só. Né? Você tem que acompanhar a pessoa, ver como que ela está evoluindo, ver como que é o comportamento dela dentro e fora da empresa, do ambiente de trabalho, ou daquilo que causa nela, a gente fala gatilhos, né? Que é quando a mente ela tem um start, assim, e vem sentimentos junto e crise junto. E eu fiquei 2 meses afastada, mas nesses 2 meses o Senhor começou a me tratar. Amém. Foi quando o Senhor começou a me tratar, quando eu comecei a me sentir que eu estava sendo moída mesmo, sabe? Como se fosse como um vaso mesmo que estilhaça no chão. Eu escutei o meu barulho do meu vaso quebrar. Né? Foi quando eu falei assim, Senhor, me perdoa, porque eu quis tanto a glória do homem, que era subir de cargo, ter uma profissão, né? Ai meu Deus, agora eu sou uma líder. E eu deixei o que era mais importante para mim, que é mais importante, que é a minha vida com Deus. Eu não orava mais. Meu Deus. Eu não jejuava mais. Eu quase não abria a Bíblia. Eu ia na igreja meio que por protocolo. Né? Ai, não está indo na igreja, por isso está assim. E não é falta de Deus. Né? É falta de se entregar para Ele. Porque Ele nunca vai estar em falta com a gente. Verdade, nunca né? está. Ele está sempre ali. Ele sempre quis estender a mão para mim. E eu era arredia. Né? Então, eu fui indo. Quando Deus permitiu. Então, eu vou permitir você passar por isso, porque você precisa experimentar o que é estar longe da presença quando você tem um grande chamado. Né? Foi nesse momento que eu entendi que eu estava doente, que eu aceitei, porque a gente não quer aceitar. A gente não quer aceitar, porque isso traz muita vergonha. Quando fala que uma mulher cristã está em depressão, está tendo crise, né, de ansiedade, precisa orar mais, precisa buscar mais a Deus. E isso não é sinal de falta de fé, porque Elias não tinha falta de fé. Ele chegou e pediu a Deus, Deus, tire a minha vida. Mas não era falta de fé. É aquele momento que o teu corpo, né, as suas emoções, está cansada. E o interessante é que o Senhor nos dá espaço para descansar. Sim, né? E ele fala no silêncio. Né? Se você for ver na passagem de Elias, quando Elias ele estava, né, ali, que ele se apartou logo após uma grande vitória. Né? Ele tinha vencido. Né? Ele venceu 450 profetas de Baal. Só ele orou,
e o holocausto foi tomado, Uhum. né? Diz que tinha uma água ali naquele córrego, e a água foi enxugada pelo fogo que caiu do céu. Ele, né, o Israel inteiro viu o quanto ele tinha comunhão com o Senhor e o quanto o Sim. Senhor era o verdadeiro Deus de Israel. Mas ele foi ameaçado, Uhum. né? E aquela ameaça, ele ficou com medo, porque ele era um ser humano. Uhum. Mas Deus, em nenhum momento deixou ele. E eu acho lindo, quando eu olhei aquela parte, eu nunca tinha parado para prestar atenção um dia. Que passou o vento e o Senhor não estava no vento. Uhum. Né? Veio tempestade e o Senhor não estava na tempestade. Veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Mas o Senhor veio num sussurro. Porque a alma de Elias, ela estava. A gente fica assim, quando a gente está nessa situação, a nossa alma ela grita e dentro de nós tem barulho, tem tempestade, tem terremoto, tá um caos. As vozes, né? Eu digo vozes do inimigo sim também, porque ele se aproveita sim, Sim. do terreno, né? Se ele Uhum. aproveita qualquer brecha, É. né? Ele estava ali tentando também, né? Minar a fé de Elias o tempo inteiro. Você não vai conseguir, né? Jezabel vai te matar. Quando você voltar, você vai morrer. A vida dele está em risco. Uhum. E o chamado, muitas vezes, nos coloca em risco. Né? Mas a gente tem que entender que Deus, ele nos ama. Ele chegou num sussurro e falou para Elias: come e bebe, porque muito longo é o seu caminho. Amém. Né? Então, assim, e Deus, em vez de dar uma punição para ele pela falta de fé dele, né? Porque Uhum. algumas pessoas ainda acham que o que causou mal em Elias foi falta de fé, na verdade não, Uhum. foi excesso de medo. Uhum. Ele falou assim: então vai lá que eu vou te dar um Eliseu. Ele cria conexões Verdade. pra gente, né? Uhum. Pessoas às vezes que você acha que é improvável, que não vão te ajudar. Eu tive essa conexão e foi tão linda, assim, sabe? Amém. Dentro da empresa, Deus me levantou uma grande amiga. Ela era sublíder, eu era líder e tinha o sublíder, né? Uhum. E no começo, assim, da nossa caminhada dentro da empresa, nós tínhamos quase o mesmo tempo de empresa, ficamos quase 3 anos. Eu e ela, a gente não se dava muito bem. Tinha um embate ali, sabe? Mas quando eu sentei para trabalhar com ela nos primeiros dias que eu voltei lá das minhas férias, que eu já estava doente e tal, ela notou assim que antes eu era muito chata com resultados, muito chata com posicionamento de qualquer um e tal. Só que eu estava tão doente, sabe quando você não está nem aí? Você já largou mão, você só vai conforme o vento levar. Eu estava assim, e ela me estranhou, porque não era esse meu perfil. Uhum. E ela só chegou a mim, daí eu contei, falei: olha, amiga, eu não tô bem, eu tô assim, comecei a contar. E eu não sabia que ela passava a mesma coisa. Duas unidas no mesmo propósito ali. E Deus foi tão lindo nessa parte, ele vai criando conexões. Uhum. Né? Então, ele me uniu com ela de uma maneira, e eu não fiquei muito tempo trabalhando com ela, não. Eu fiquei ali 15 dias trabalhando com ela. Mas ela foi na minha casa me visitar enquanto eu estava de atestado. Sabe? A gente fazia chamada de vídeo, porque ela tinha dias como eu tinha, mas ela não contava pra ninguém. Uhum. Porque isso traz humilhação. E ninguém vai te entender. Porque, assim, para as pessoas, a questão, assim, da saúde mental, hoje, ainda é um tabu. Né? Alguns vêm, vai mimimi. Você tá muito fraquinha, né? Ai, por favor, levanta daí. Não precisa tudo isso. Mas mal eles sabem que tem dia que você levantar da cama, você tem que fazer uma força descomunal. É muito difícil. Muito difícil. E é onde Deus coloca os Eliseus na nossa vida. Amém. E levanta as pessoas para orar pela gente também, né? Amém. Se não fosse a oração das minhas amigas, né? Sim. Das minhas intercessoras, como você foi uma delas. Foi na mesma época que estava passando o teu vale, né? Da enfermidade. Uhum. Eu passei o meu com ansiedade. E se não fosse a oração também dos amigos, eu não teria conseguido. É maravilhoso a gente ver o Senhor trabalhar na nossa vida, que a gente, né, tá num trabalho e a gente acha que no trabalho a gente começa a exercer a função e a gente começa a esquecer da gente, esquecer do chamado, porque a gente começa a focar na grandiosidade do trabalho. Eu quero mostrar o resultado, porque eu sou capaz. Porque no mundo de hoje, cobra-se muito da mulher, né, a competência. E quando a gente vai para um trabalho desse, a gente quer mostrar que é competente. E a gente começa a se cobrar.
E nessa cobrança, você vê quantas mulheres bonitas por fora, mas todas feridas por dentro, né? E você que já trabalha com a beleza também, né? Trabalha cuidando da beleza da mulher, quantas mulheres você já ouviu ali, você fazendo as unhas dela, arrumando o cabelo, elas lindas para uma noite, para algo, uma festa, mas feridas. Conta essa experiência para nós em relação às mulheres que hoje estão lindas por fora, mas por dentro estão tão feridas. Eu trabalhei em grandes salões já, para a glória do Senhor, que é uma coisa que eu amo fazer, né? Eu amo embelezar. Eu amo trabalhar com... Eu amo gente. Eu amo trabalhar com mulheres. Eu amo quando elas chegam de uma forma com um semblante saem com outro, né? Eu atendi mulheres, Dani, que são milionárias financeiramente, mas elas são muito pobres de amor, de autoestima. Elas são pobres, né? Elas têm tudo o que o dinheiro compra, mas muitas vezes elas se arrumam e chegam em casa e sabem que foram traídas, ou que... Eu já atendi amantes também, Meu Deus, né? E de pessoas grandes da política. Tinham mulheres que eu olhava, atendia elas, meu Deus, como você falou, chegavam, aquela elegância, lindas, arrumadas, iam fazer as unhas com a gente, e daí a gente, em meia hora de conversa, se você tem um chamado mesmo para cuidar de gente, em meia hora de conversa, você consegue tirar coisas que você não imagina. Se você tiver um jeitinho e der realmente atenção, a pessoa, ela conta para você a vida dela. E aí foi onde eu entendi assim que eu era inferior a elas, financeiramente falando, né? Da classe delas. E a minha, eu era inferior. Só que tinha dias que eu me sentia milionária, sabe? De fé, de Deus, de família, porque assim, tem coisas que o dinheiro nunca vai comprar, que é um marido que te ama e que te celebra, que te respeita. O dinheiro não vai comprar um filho que te ama, te obedece, te respeita. Não compra. E muitas vezes eu atendi mulheres que não podiam engravidar e que eram muito cobradas sobre isso. Ainda tem isso, infelizmente, sabe? Você é muito cobrada. A beleza exterior delas, quando você começava a conversar com elas e entender a vida delas, como funcionava, você via que não era daquela forma. Que tem mulheres, eu não vou dizer assim, da igreja, só da igreja, mas que tem Jesus. Porque a beleza que o Espírito Santo ele nos dá, o brilho que o Espírito Santo ele nos dá, não tem dinheiro que vai comprar. Não vem de salão de beleza, não adianta escovar um cabelo, não adianta você se arrumar por fora, se por dentro você for um sepulcro caiado. A Bíblia diz, né, que a alegria do Senhor, né, ela formoseia o nosso rosto. Então, quando você está na presença do Senhor, por mais que você está passando o pior momento, mas você não consegue tirar o sorriso do rosto. Porque tem gente que pensa assim, ai, só fica rindo. Não, é que a gente entende a nossa confiança onde está. Então, aquilo nos faz sorrir, porque a gente sabe, o Senhor não perde o controle de nada, né? Então, em todas as situações, Ele está cuidando de tudo, né? E você, ultimamente, eu tenho te acompanhado na sua rede social, tá falando com as mulheres também, né? Sim. Eu vejo ali você... uma coisa que eu gostei de ouvir de você, eu falei assim, não perca o foco. Ensina pra gente como eu não posso perder o foco, que eu gostei disso. Olha, foi um dia que numa das, né, dos dias que eu estava me levantando ainda das doenças que eu estava enfrentando, e eu comecei a orar muito. Então, assim, a dor, para Deus é ferramenta de trabalho, o sofrimento. Você não vai aprender nunca lá no topo da montanha o que você pode aprender no fundo do poço, sabe? Eu sei por experiência própria. E é verdade. Então, assim, um dia eu falei assim, Jesus, eu preciso melhorar, eu não aguento mais a minha cabeça. Teve um dia que eu cheguei no médico e falei assim para ele, doutor, eu quero um remédio, mas desligue a minha mente. Eu quero, sabe o quê? Me tirar da tomada. Por favor, preciso que você me desligue. A minha cabeça, ela grita, ela fala, eu durmo ela falando, eu acordava com música na minha cabeça. Então, assim, eu precisava muito melhorar. E ele me deu remédio, não foi suficiente.
melhorou, melhorou. Não tiro jamais a parte científica. Sim. É muito importante você procurar buscar também uma parte ali, científica, né? Porque tem coisas que também são fisiológicas. Sim. Mas eu lembro que eu comecei a assistir muito TikTok. Comecei a rolar muito. E isso é um indício de ansiedade quando você está num transtorno. Você rolar infinitamente a barra, porque você começa a focar em outras coisas. E eu lembro que numa dessas começou a surgir muitos vídeos do morango do amor. Muito vídeo do morango do amor, da coxinha de morango com brigadeiro e tal. E você vai assistindo tanto, e aquilo vai entrando na mente da gente, sabe? Tanto que é uma ideia de marketing, né? Ficar ali soltando para a pessoa realmente comprar ideia. E eu lembro que eu comecei a ficar com tanta vontade de comer aquele negócio, sabe? Aí eu falei pro meu marido, eu vou no mercado, vou comprar umas coisas e já volto. Fui lá, comprei, fiz, comi com as crianças, foi uma delícia. Até tava um dia, assim, meio frio, comi. E foi tão gostoso, eu me senti tão bem, sabe? Nossa, aquele dia, assim, foi um dia diferente. Só que eu não entendi que a história não era o morango em si. Aí eu comecei a fazer muito devocional. Porque eu queria, então, aprender mais de Deus, conhecer Ele como um amigo, não só como o meu Senhor, sabe? Porque Ele fala, né, em João 15, já não chama de servos, mas de amigos. Então, um dia orando, assim, na mesa mesmo, com a mão na cabeça, assim, Senhor, desliga minha mente, eu não aguento mais, eu tô tão cansada, cansa tanto pensar. Aí Ele falou assim pra mim, muda o teu foco. Muda o teu foco, então, filha. foi um conselho do Senhor. Foi, Espírito Santo. Filha, muda o foco. Lembra do vídeo que você assistiu do morango? E enquanto você não fez, você não sossegou? Não foi... Não povoou sua mente diferente? E é verdade. Aí me deu aquele start. Vou povoar minha mente com coisas do céu, então. Porque Ele falou assim pra mim, povoa tua mente com coisas que te fazem bem e te trazem esperança. Né? Então eu comecei... Foi onde eu comecei realmente a estudar mesmo. A Bíblia, a seguir. É muito importante também quem você segue, sabe? Sim. Na rede social. Ela diz muito sobre você e sobre o que você está buscando para a sua vida. Né? Se você só vê coisas depressivas, você vai se deprimir mais. Né? Se você vê coisas que trazem esperança, você vai começar... É um trabalho de formiguinha. Você vai notando que cada dia você amanhece um pouco melhor. E aquilo me abriu minha mente. E eu fiz, então, eu fiz um livro de oração, que eu tenho um caderno de oração. Eu fiz o meu caderno de devocional. Eu comprei um monte de caneta. Eu estudo. Comprei post-it, que é uma coisa que eu gosto. E eu comecei a estudar, porque é uma coisa que me interessa. É algo que me faz bem. Então, procurar fazer algo que te faça bem e tire o foco da dor... ajuda muito, né? Então, foi onde eu entendi mudar o foco. Foi um conselho do Espírito Santo mesmo. Amém. E isso é prova de que mesmo nos momentos difíceis, o Senhor está do nosso lado, né? Ele não nos deixa sozinho. Então, nessa nossa conversa que está gostosa, tá maravilhosa. Eu sinto Deus aqui. Eu também sinto a presença do Senhor aqui. Quantas vezes, né, nesses momentos a gente escuta, né? Você precisa orar mais. Você não pode chorar, porque você, como mulher de Deus, que exemplo que você vai dar? E sendo que o nosso Jesus, ele chorou quando ele soube, né? Ali de frente ao túmulo de Lázaro, ele chorou. Ele chorou lá no jardim. Então, Jesus, ele nos chamou para ser uma nova criatura nele, confiando que ele está conosco, mas ele não tirou a nossa humanidade. Nós continuamos sendo humana, né? Então, o que você nos dá de conselho? Você passou por esse momento. O fato que eu achei bem interessante, que às vezes você chega no médico, você olha para o médico e você começa a chorar. E ele fala, não, eu sou médico, agora vou ter que ouvi-la, né? E graças a Deus, Deus coloca essas pessoas para nos ajudar. O que você nos aconselha? Mulheres, quando tem vontade de chorar, o que nós temos que fazer? Olha, Dani, em João, quando ele venceu, de todas as vezes que dos evangelhos vão anunciar quem era o Cristo, começar a contar a história, João fala, ele era o verbo se fez carne. Né? O verbo se fez carne. Ele desceu, se fez carne,
por nós, sentiu nossas dores. Ele sabe, Jesus chorou. Jesus, ele se irou também, né? Lá no quando ele dos cambistas lá e tal, naquela passagem, ele sentiu raiva também, né? Mas Jesus amou profundamente. Jesus, ele viu a dor da alma das pessoas. Porque quando ele curava um cego, que ele devolvia a visão, ele devolvia também uma identidade para aquela pessoa. Porque as pessoas falavam, vai ali o cego, vai ali o coxo, vai ali. E Jesus fala, não, aquele homem, aquela mulher, né? Uma mulher que eu amo na Bíblia, amo. Ela não precisa ser citada do nome, mas a história dela fala por ela. E ela esbofeteia a gente, muitas vezes, é a mulher do fluxo de sangue. Sim. Ela sofreu 12 anos. Então, você imagina, 12 anos, uma mulher sangrando. E não é... A palavra é bem franca quando fala que ela tinha uma hemorragia. Então, não era um sangramento, né, normal, ele era anormal. Eu fui pesquisar uma mulher, quando ela sangra tantos anos assim, muito provavelmente ela era ela já tinha um câncer. Ela devia ter uma leucemia ou um câncer de útero, algo assim. E as dores, né? E assim, na época, Dani, médicos eram só homens. Então você imagina se chegar na frente do médico homem e ter que contar esse tipo de coisa íntima para a mulher, que ainda hoje pra gente é horrível, né? Eu me sinto um pouco mal ainda às vezes quando eu preciso ir no médico assim, para esse tipo de coisa. Então, Jesus, ele olhou para ela e você acha que ele não sabia quem tinha tocado ela? Quem me tocou? Ele não queria expor ela mais, porque ela já tinha sido exposta há muitos anos. Ela era marginalizada, com certeza, apartada, tida como impura, como pecadora, né? Porque na época eles pensavam que era porque você pecou que você estava daquela forma. Ele olhou para ela com amor e falou para ela, quem me tocou? E ela disse, Senhor, eu te toquei, né? E eu fui curada. E ele olhou para ela, não para marginalizar mais ela, ainda expor ela mais uma vez no meio da multidão, mas ele olhou para ela para mostrar para a multidão que a fé dela tinha salvo ela e que ela tinha sido curada. Não marginalizem mais ela foi curada. Né? Então, chorar, às vezes a gente chora até lágrimas de sangue, a gente fala espiritualmente falando. É muito difícil quando você chora perto de alguém e ainda você fica com aquela sensação, como eu vou tratar aquela pessoa? Né? Às vezes pra gente também é complicado, você vê alguém chorando muito assim, você não sabe o que faz. Eu só digo uma coisa, por experiência própria. Se você tiver alguma palavra de conforto, dê. Mas eu acho que um silêncio acompanhado de um abraço é um suficiente. Mas também eu sempre digo assim, não chore em tanque de tubarões. Sabe? Porque tem gente que não quer saber da tua vida porque quer te ajudar. Ela quer saber da tua vida porque ela quer fofocar. Ou porque o prazer dela é ver você no chão. Infelizmente, ainda existe isso no nosso meio. Mas chorar, eu até falei com a psicóloga do meu filho faz tratamento, né, por causa que ele tem problemas na escola, assim, de aprendizagem, então a gente está fazendo terapia com ele. E uma coisa que eu falo, façam terapia. Isso é muito Se vocês puderem, terapia, gente, não é pra gente louca, não. Não é pra gente louca, não. É pra gente sã aprender a tratar gente ruim. Sabe? Porque é maravilhoso. E a terapeuta falou assim, porque eu falei, às vezes ele chora, eu não sei o que eu faço com ele, porque às vezes o B tem, né, assim, chora, e eu não sei até que ponto eu tenho que abraçar ele, sabe, ou não. E ela falou assim pra mim, mãe, chorar não pode mais ser tabu. As pessoas têm que entender que o choro é uma limpeza de alma, uma especialista me falando, alguém que estudou a medicina, falando que o choro é o lixo da alma. Você tem que limpar a sua alma, né? Tanto que quando o Espírito Santo entra em nós, a palavra fala que o templo fica limpo. E ele não habita em templo sujo. Então, chorar, tanto na presença do Senhor, quanto de tristeza, de medo, de amargura, de preocupação, tudo bem, chore. Chegou na igreja alguém chorando, abrace ela. Mas se ela não quiser, só fala, se você precisar, eu tô aqui. Ela sabe que ela tem um apoio. Então, eu acho que chorar é necessário.
é fisiológico. É tanto que Deus ele fez essa ferramenta, eles chamam de ferramenta, pra gente realmente extravasar. Porque você já viu quando você tá chorando, chora, 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 daqui a pouco você para, não parece que alivia? Sim. É um alívio de alma mesmo. Né? Uma ferramenta que você tem, que o teu corpo produz, é normal. Então chore. Chore mesmo. Mas escolha onde e com quem você vai chorar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, muito interessante. E tudo que você passou, de todos os. Você está aqui hoje. Para as mulheres que estão nos vendo nessa noite, o que você quer que elas peguem? Digamos, lembrei da diaconisa Ariana, mas a palavra que me marcou, qual a palavra que você tem para deixar para nós? Assim, isso ficou marcado. Olha, eu gostaria muito, muito mesmo, que se de vocês não gravaram nada do que eu disse até agora, gravem isso. Tem como resolver tudo. Enquanto há vida, há esperança. Amém. Enquanto você respira, tem esperança. Enquanto você consegue falar com Deus, tem esperança. Dívidas a gente paga. Saúde a gente trata. Tem tratamento. Tem. Né? Mas comece buscando ajuda. Comece falando para alguém que você confia. Olha, eu não estou bem. E se na tua casa agora tem alguém que está passando por um momento assim, ai meu Deus, porque tem gente que fala, não sei lidar com a fulana, ela, né, eu não sei o que falar. Tente acolher essa pessoa. O simples fato de você não ficar ali brigando com ela, sabe? Você tem que levantar da cama, você tem que fazer isso. Tipo, num tom assim de rispidez. Não faça, porque a gente já se cobra muito quando a gente está doente. A gente cobra muito, se cobra muito, muito, muito. Dentro da gente é uma cobrança instantânea, infinita, sabe? Você acorda, você já pensa, meu Deus, hoje eu tenho que ser funcional, hoje eu tenho que limpar a casa, hoje eu preciso arrumar o meu filho, hoje eu preciso fazer tal coisa. Tanto que um dos starts que eu falo, que eu recebi, que eu precisava de ajuda, foi um dia que eu deixei um pão do Benício queimar. Eu esqueci o pão dele, ele foi me cobrar, eu entrei numa crise de choro. Sabe? Porque você se cobra muito. Então, assim, o acolhimento de quem te ama é muito importante. Muito, muito. É crucial. Um pastor que percebeu que a ovelha não está bem. Alguém da família falou, olha, ela está chorando muito, está estranha. Faça uma visita. Sabe? O povo fala, a gente está numa fase de crente muito mimizento, muito manhoso. Não, nós estamos vivendo uma época de pessoas adoecidas emocionalmente. E elas não têm força de levantar da cama. Você acha que elas vão ter força de ir na igreja? Não. Então, assim, se acolha também é muito importante. Uma das coisas assim, que eu aprendi, tanto com os médicos que me trataram, né, quanto com amigas, né, que foram falando, faz alguma coisa que você gosta. Senta e assiste um filme com a sua família, fica de pijama. Se dê o luxo de estar de pijama um dia inteiro. Né? Faz uma pipoca, um brigadeiro de panela, compra uma besteira e come com os teus filhos, assiste um filme, tenha um momento com a tua família. Eles são a âncora que seguram a gente na terra, eu falo, sabe? Os meus filhos foram as âncoras que me seguram nessa terra. Então, assim, não desistam da vida. De tudo que vocês possam desistir, se precisar desistir de um trabalho, desista. Se você precisar desistir de repente, fazer uma faculdade, porque a cobrança está imensa, desista. Sabe? Dê um passo para trás para tomar impulso, como uma flecha, para você conseguir alcançar voos mais altos depois. Mas nunca desistam da vida. Nunca desistam de viver. Por exemplo, hoje de manhã, eu amanheci o dia indo atender uma moça que tentou suicídio ontem. Nova, 2 filhos lindos, ela não tem nem 30 anos. E ela tentou. Ela falou, falei, o que aconteceu? Como você está se sentindo? Porque quando você chega num suicida, primeiro que o ambiente é extremamente pesado, o espírito da morte ele está rondando ainda. Depois você não pode chegar nele e falar assim, não faz isso, você é tão linda. Não, pergunta o que aconteceu. Né? Eu não aguento mais. Eu só falava assim para mim, eu estou cansada. Eu falei assim para ela, então eu posso fazer uma oração por você?
Orei com ela, ela deixou, a gente conversou. O problema dela é remorso. Né? O remorso, ele é o falta de perdão de nós mesmos. E isso mata. Mata. É uma das grandes causas de suicídio, o remorso, você não conseguir se perdoar. Então, assim, se perdoe e busque ajuda. Busque ajuda na igreja, busque ajuda com alguém da sua família, busque ajuda, tem o CVV agora, que é um 180, né, que é o canal de valorização à vida, que tem, assim, voluntários, é gratuito, e você pode achar alguém lá que no momento que você está... Porque o suicídio, geralmente, a maioria que consegue se salvar depois fala que se arrependeu. Que graças a Deus que não aconteceu. Porque é um momento, e os momentos vão passar. Momentos passam. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque a gente consegue ver o chamado que Deus tem. E você precisou passar por um momento tão difícil desse para compreender o que as outras mulheres, o que nós passamos em alguns momentos de nossas vidas, porque todas nós estamos sujeitas a passar por um momento assim, né? E falando nisso, nós estamos na mão do oleiro. E me diga como você se vê na mão desse oleiro. Olha, teve um dia que eu estava sentada na minha sala, assim. Eu abri a janela e deixei o vento entrar. E na frente da minha casa um bosque. Você já foi na casa já, né? Um bosque, assim. Eu sentei toda descabelada de manhã, de pijama, sentei lá para tomar café. Fiquei olhando lá para fora um tempão, com o olhar perdido. Meu marido falava que eu tinha muito olhar perdido, assim. E é isso que eu senti nessa moça que eu atendi de manhã, a alma vagando. Sabe, numa escuridão. Daí eu olhei pro céu e falei assim, Senhor, o Senhor vai me deixar enlouquecer? Porque eu senti que eu ia ficar louca. O Senhor vai deixar... Esse é o meu chamado? De alguma maneira, o Senhor trabalhar através de mim dessa forma? Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito que vai ser assim. E eu lembro que eu senti... Eu ouvi os meus pedaços caindo no chão. Eu juro, eu ouvi como se tivesse quebrado um copo no chão, porque eu procurei. Falei, acho que eu derrubei alguma coisa no chão, porque foi tão alto. E quando eu terminei de pensar que eu vi que era eu que tinha sido moída, eu chorei muito. Muito, muito. E eu falava no meio dos meus soluços assim, Senhor, não deixa eu enlouquecer. Não me deixa perecer, padecer, porque eu tenho meus filhos, eu quero tanto ver eles formados, eu quero ver o Benício adulto, né? Eu quero que eles tenham com quem contar. Eu quero estar na formatura da Mariana, que esse ano ela se forma no ensino médio. Eu quero estar lá, mas eu não quero estar lá os pedaços. Eu quero estar lá inteira. Né? Eu quero que ela tenha essa lembrança da mãe dela, que é tão importante, porque esse dia eu nunca mais vou voltar. E daí Deus falou para mim, você é um vaso que está na mão do oleiro. E hoje você se deixou quebrar. E eu vou te fazer de novo. Amém. E você não vai entender. Hoje você não entende o que eu vou fazer, mas você vai entender brevemente. Então, isso foi em abril. E desde então eu senti que eu fui evoluindo. Eu fui evoluindo. Aí teve um dia na igreja, acho que faz um mês mais ou menos isso. Eu sempre perguntava assim, por quê? Né? Para que ele permitiu tudo o que aconteceu comigo? Eu ainda tinha essa dúvida, né? E eu estava na igreja lá, e foi num dia que eu trabalhei muito num culto, foi num culto de quinta-feira. Foi uma missionária que eu nunca me viu na minha vida. E o círculo de oração, a grande parte das irmãs estava lá naquele dia. E quando foi no final ali da ministração, ela me chamou e falou assim para mim, sabe por que Deus permitiu você passar tudo o que você passou? Não foi para te matar. E não foi para te humilhar. Foi para te fazer de novo. Foi para te fortalecer. Porque o teu chamado é grande e você vai entender muita gente agora que você não entendia. Porque uma coisa, Dani, eu tentar te ajudar e só sentir empatia, que é tentar me colocar no seu lugar. Outra coisa, eu te ajudar e sabendo exatamente o que você está sentindo. Porque eu sei o que eu vou poder te falar, como eu vou abordar você,
como eu vou te abraçar ou não? Sim. Como eu vou tratar você? E ela terminou falando assim: e eu vejo que no meio de tudo que você passou, você estava num círculo de fogo em volta de você. Amém. Que eram as irmãs orando por mim. Não só as irmãs do círculo de oração, grande parte delas, ela falava, muitas delas estão aqui. Mas outras também, que eu tenho certeza que uma delas era você, que intercedia Sim. por mim. Então, assim, as irmãs da intercessão que estiveram ouvindo agora, a importância de você orar por uma pessoa. De você adotá-la em oração mesmo, sabe? Senhor, eu não sei o que ela está passando, eu acho que eu não vou poder ir lá abraçar ela, porque às vezes eu tenho medo do que ela vai, de como ela vai receber esse abraço, mas eu quero que o Senhor faça isso, levanta ela, cura ela, Senhor, né? Senhor, cobre ela com teu sangue, né? Cura, levanta, transforma, me faz um canal de bênção na vida dessa pessoa, sabe? A intercessão, ela foi, assim, a base, né? De eu estar aqui hoje, graças a Deus também. Primeiro, o meu Senhor. Amém. E o importante, meus ouvintes, que a intercessão, Deus trabalha na nossa vida assim. Você está em casa fazendo algo, a pessoa veio à sua mente, para o que você está fazendo e ora por ela. Porque é o Senhor trazendo à memória que ela está precisando de oração naquele momento. E se o Senhor trouxe a memória, né? À madrugada eu acordava, estava orando, vinha, vamos orar. Eu já mandava mensagem, estou orando por você. E é isso que nos ajuda, porque a Bíblia diz, né? Orais um pelos outros. Então, o que nos fortalece é a oração do nosso irmão e a gente está disposto a ouvir o que o Senhor tem para a nossa vida, mesmo que a gente não entende no momento. Mas depois, esse oleiro, ele é incrível, ele faz, né, vaso de honra, né? A gente fala, Senhor, não estou entendendo nada, mas olha o que o Senhor está fazendo. E eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço por esse momento, a gente está aqui conversando e quero falar para você, aquilo que você sentir no seu coração, pode falar e depois nós vamos fazer os nossos agradecimentos finais. Olha, Daniel, que agradeço também, né? Agradeço imensamente a oportunidade, porque é uma coisa que é muito difícil ainda as pessoas entenderem. Que uma coisa eu falo para você assim, eu tô com uma dor de estômago, eu tô com um problema na minha perna, eu tô com uma pneumonia. As pessoas ficam com dó de você, querem te ajudar. Mas eu vejo muitas pessoas que quando a pessoa fala, eu não tô bem, quero chorar, hoje eu não consegui levantar da cama, eu não vou na igreja hoje porque hoje eu não tô realmente em condições. Aí começa. Ai, meu Deus, vai começar o mimimi. Sabe? Então, eu quero assim, para quem sente, tenha coragem, tenha força, tenha fé. Deus nos ouve, Ele é o oleiro, Ele sabe o que você precisa, Ele vai te ajudar. E Jesus, Ele é o melhor amigo. Amém. De todos os momentos, todos. E para quem tem alguém assim, ou convive com alguém assim, ajude essa pessoa. Abrace, ame, porque quando ela estiver lá no caixão, não adianta mais. Não vai ter lágrima que tire ela de lá, não vai ter oração, não vai ter remorso que faça a pessoa voltar. Enquanto a vida, a esperança. A vida é muito preciosa. A palavra fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Que quando alguém se rende a Deus, a festa no céu e os anjos celebram. Para você ter uma ideia de quanto vale uma vida, né? O nosso Deus, Ele nos ama. Ele nos fez como uma criação que Ele dizia ser perfeita. Era o plano perfeito. Mas aí veio Jesus, que é um plano mais perfeito ainda. Amém. É o melhor amigo, é o abrigo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é o caminho. E como é gostoso caminhar com Ele. Amém. Então, nós que estamos nesse momento, eu gostaria que você fizesse uma oração. Vamos orar pelos nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando. Então, pode fazer essa oração. Amém. Vamos orar. Senhor, primeiro eu quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Pelo caminho, Senhor, que o Senhor nos fez trilhar, chegar nesse momento. Por esse programa, Senhor, que eu acredito muito que será bênção na vida de muita gente. Senhor, se alguém nesse momento ouvindo, talvez em meio a lágrimas, talvez com o coração despedaçado, talvez se sentindo como um vaso moído, amassado pelo oleiro, eu peço, Senhor, traz vida. Ainda tem vida aí. Ainda tem esperança.
Espírito Santo, toca agora. Põe a mão, Senhor, no coração dessa pessoa, Senhor. Pai, desse homem, dessa mulher, desse Em teu jovem, nome, dessa Jesus. jovem. Em nome de Jesus, Senhor. Derrama consolo, conforto, que ela saiba, teu Senhor, nome, que há um Jesus. Deus que ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, do filho que veio do Aleluia, ventre dela, Jesus. o Senhor fala na tua palavra que eu não me esqueço de ti. O Senhor fala em Jeremias que antes que viesse ao ventre eu te conheci. Nós não somos planos frustrados, nós não Aleluia. somos obra do acaso, nós somos seres amados, nós Amém, somos Jesus. filhos. O Senhor nos chama para ter um relacionamento contigo de filho, de filha, não só de servo. Aleluia, Então, Senhor, Jesus. nesta noite, nesse momento, essa pessoa que está assistindo, eu peço, Senhor, abraça ela, Espírito Santo, aquele abraço que só o Senhor pode dar. Aquele abraço que junta todos os Aleluia. nossos cacos e refaz Sim, de novo. Deus. Eu te peço, Senhor, se é uma mãe, nesse momento, travando uma guerra com um filho em depressão, com um Sim, filho nas Jesus. drogas, com um filho, Sim, Senhor, na Jesus. ansiedade, com um filho que Cuida, tentou Senhor Jesus. suicídio, abraça essa mãe, Sim, Senhor, dá sim, sabedoria Jesus. para ela. Ajuda, E se essa Pai. pessoa, Pai, está com alguma intenção de ceifar sua vida, de encerrar aqui porque está doendo, Sim, porque está sim, Jesus. Teu desconfortável, Espírito Santo porque está trabalha, Pai. muito difícil, Vai repreender, Pai, abraça Pai. ela, que o teu Espírito Santo atravesse todas as barreiras que o Em inimigo nome de colocou. Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abraça essa pessoa. Pai, a tua palavra fala que o amor, Pai, sem o amor nada faríamos. Amém. Então, Senhor, o Senhor é um Deus de amor. Eu sou um Deus que sustenta, é um Deus que alimenta, é um Deus que fala, é um Amém, Deus que, Jesus. Pai, atravessa tempo e espaço, ser onisciente, Aleluia, onipresente. Jesus. E eu Obrigada, sei, Pai. Senhor, que através dessa oração o Senhor vai falar com o teu povo, Em teu vai nome, acalentar Jesus. corações e Eu levanta, creio, Pai, Jesus. mais pessoas para falar do teu amor para essas pessoas. Amém, Levanta Jesus. esses homens e mulheres que estão assistindo agora, Senhor, que tem um ministério e que Sim, está ali, Senhor Pai. Jesus. Desemboca esse vaso, Senhor. Sim, Jesus. Que eles abracem essas pessoas, Em que eles teu nome, consigam se Jesus. achegar a elas, Senhor. E que tudo seja, Pai, no final, para honra, glória e louvor do teu nome. Que o céu ganhe, que Em o teu reino nome, ganhe. Jesus. E que tudo, Senhor, contribua para o bem dos que te amam. Aleluia, Em nome Jesus. de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero te agradecer por esses momentos que nós passamos juntas. Dizer que eu te admiro muito por tudo que você passou e está firme e está pronta para servir ao Senhor e fazer, né? E ser obediente naquilo que Ele colocou. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seu ministério. Eu creio que vai ser muito, muito reconhecido naquilo que Deus tem feito na tua vida. Porque eu sou testemunha da obra que Deus tem realizado na tua vida. Muito obrigada, tá? Eu quero agradecer ao seu pastor, pastor Clair, né? E a missionária Gláucia. Muito obrigada, né? Por hoje ter culto lá, te liberou para você vir aqui. Deus abençoe grandemente o ministério deles e que continue cada dia mais crescendo assim a obra de Deus. Amém, Dani, eu que agradeço. Eu quero dizer mais uma coisa que o Espírito Santo me tocou agora. Amém. Não esqueça que você não precisa se sentir totalmente pronto para Deus te usar. Porque é ali que vai ser declarada a glória dele. Amém. Tem homens e mulheres que vão servir, ainda sangrando. E isso glorifica o nome do Senhor. É Ele que nos dá forças. Se nós não temos nada se do céu não nos for dado. É verdade. Então, Deus abençoe sua vida. Você, meu ouvinte, que está aí em casa, nessa noite, eu quero dizer para você que lá em Mateus 11, 28, diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, nessa noite, o Senhor está dizendo para você: vem, você está cansado, está oprimido? Eu vou te aliviar. Confia no Senhor Jesus, porque somente Ele pode te dar esse alívio. Amém? Eu quero agradecer a todos que assistiram, dizer para vocês que a nossa igreja IPAC, Aliança com Cristo, está de portas abertas para te receber. E você, seja um divulgador do nosso trabalho. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Amém.